Vamos lá, então. Hoje é dia 4 de agosto de 2026, primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vai chegar na tela para vocês. E campeão brasileiro é o que está em segundo lugar aí, ó. As coisas vão mudar até antes do Natal. Tá difícil, não tá? Tá difícil. Tá. O que eu pensei? Eu pensei da gente projetar e criar um grande banco de dados para armazenar as informações do Campeonato Brasileiro de Futebol. Porque, olha só, é relativamente simples, tá? O que a gente tem aqui nesse universo? Tá gravando? Tá, né? Deixa eu só testar o som. Parece que o som tá de boa. Beleza. Porque quem faltou hoje, depois eu tenho que mandar essa aula e pedir para assistir, para preparar, porque como cada um de vocês depois vai ajudar vai ajudar a alimentar esse banco, é importante depois que todo mundo consiga fazer essa atividade que vai ficar da aula de hoje. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem 20 clubes de futebol na Série A, aí tem Série B, C, D, né? Mas nós vamos preocupar só com a Série A por enquanto, tá? Tem as temporadas e tem os clubes. Aí se você pega um clube, vamos pegar o melhor de todos aqui. Eu quero abrir? Deixa eu ver. Time. Aí, ó. O que eu tenho de cada time? Eu tenho os jogadores. Ó. Aqui tem idade. Seria legal se tivesse a data de nascimento. A gente aprendeu que a gente não armazena essa informação, né? Mas aqui eu tenho acesso aos jogadores dos clubes, tá vendo? E as posições dele, ó. Goleiro, zagueiro, meia, atacante e o time completo. Bom, aí eu tenho as partidas. Então, para cada temporada, tem as partidas que acontecem, e nessas partidas tem o placar, aqui ó, 2-0, Flamengo em cima do Bahia, depois aqui ó, Flamengo e Vitória 2-1, isso aqui já é Copa do Brasil, isso aqui é outro campeonato, tá? Então a gente não vai pegar isso aqui, a gente vai pegar só do Campeonato Brasileiro, mas isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Então o que é esse banco de dados que nós vamos fazer? É um banco de dados para guardar as informações do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. Ok? Então vamos para o Workbench, vamos tentar rabiscar esse projeto? Vamos criar aqui um novo modelo, adicionar um diagrama, e vamos... Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Aí. Beleza, então vamos lá. Bom, então eu vou começar fazendo aquelas tabelas, nossas velhas conhecidas, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho, depois se precisar eu dou uma diminuída. Eu vou criar a tabela estados, que vai ter a sigla char2 e o nome do estado. Obrigatório. Pronto. Aí depois eu vou ter as cidades. As cidades vão ter um código. Sai sinal. Ai, meu Deus. Vai ter um nome da cidade. Aqui a gente poderia colocar informações adicionais aqui só de curiosidade, por exemplo, população.
Mas não precisa, não vou fazer isso não, tá? Vou deixar mais básico por enquanto, depois se precisar a gente dá uma aprimorada. Agora, o relacionamento de estados para cidades, uma cidade, vários estados, aliás, desculpa, uma cidade, um estado, várias cidades. Estado, e caramba, estados. Pronto? Pronto. Então, fiz um relacionamento, tá? Por que eu coloquei estados e cidades? Porque cada clube tem uma cidade sede, né? O Flamengo é no Rio de Janeiro, o Bahia é em Vitória, e assim sucessivamente, tá? Então nós vamos controlar isso. O Grêmio é em Porto Alegre, Palmeiras é São Paulo, e assim sucessivamente. Então agora nós vamos criar os clubes. Clubes, clubes de futebol. Os clubes de futebol vão ter um nome. Por enquanto eu vou pôr só o nome, tá? E aí eu vou fazer o relacionamento aqui do clube de futebol com a cidade e o clube de futebol, a cidade sede dele, tá? A cidade, ela não é só a sede. A cidade, ela também vai dele, nós vamos usar para colocar onde o jogo aconteceu, tá? Então, beleza, nós já temos os clubes. Nós falamos que vamos fazer apenas Campeonato Brasileiro Série A, né? Então, eu não preciso colocar aqui os campeonatos, porque esse vai ser o único campeonato, Campeonato Brasileiro Série A. A única coisa que vai ter diferente são as temporadas, né? Cadê? Onde é que a gente estava vendo isso? As partidas. Classificação. Cadê a classificação? Aqui, ó, as temporadas. O ano de 2026, 25, né? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui a tabela das temporadas. Temporadas. Aí, nas temporadas, nós vamos ter o ano, pode ser aqui um decimal 4,2, que é só 4 dígitos, né? Um pouquinho início, data que começa e data que termina. Pronto. Ok, então tem as temporadas. Tem os clubes, as temporadas. Beleza. Vamos voltar lá. Aí, os clubes vão ter os jogadores. Então, vamos criar uma tabela de jogadores aqui. Tabela de jogadores, vamos ver o que a gente tem dos jogadores aqui. Deixa eu copiar aqui para colocar de cá. Time ao time. A gente tem nome. Só tem o nome do jogador aqui, né? Oi? Nome e posição, né? As posições é goleiro, zagueiro, meia e atacante. É. Deixa eu ver se mostra mais alguma coisa do jogador aqui. Ó, tem Instagram do cara. Estatísticas.
Interessante. Mas a gente vai acabar pegando só o... Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nome do jogador, na tabela jogadores, nós vamos pegar, nós vamos usar o nome e o apelido. Nome é o nome dele, o apelido é o que vai na camisa, é o que todo mundo chama ele, né? Por exemplo, esse aqui, ó, Agustin Rossi. Ninguém chama ele com esse nome todo. Até nas transmissões de jogo falam só Rossi, 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 né? Então, vamos deixar aqui o apelido. Nós vamos usar o apelido para isso. Tá, temos os jogadores. A princípio, eu não vou me preocupar muito com a posição dele, não, tá? Deixa eu voltar aqui, cadê? As posições, vamos preocupar com isso por enquanto, não, tá? Então, beleza, tem os jogadores. Aí, como é que eu sei qual jogador é de qual clube? Tem que fazer um relacionamento entre jogador e clube, né? Esse relacionamento é de... Um jogador pode jogar em quantos clubes? Essa observação foi interessante, gente, porque a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente faz essa análise no projeto de banco de dados, a gente não pensa na situação de agora. A gente tem que pensar que esse banco de dados é um banco de dados que vai armazenar informações por toda a vida desse sistema. Muitos para muitos. Então, um jogador, ele pode estar jogando num time hoje, no ano que vem no outro, depois no outro que vem no outro, pode ir e voltar. O que define quando ele vai e volta de um clube? O que ele tem com os clubes? Dinheiro. Não, é contrato. Dinheiro vem pelo contrato, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Entre jogador e clube, nós vamos criar a figura do contrato, que é o fruto dessa relação de muitos para muitos. Então, quando eu fizer um relacionamento aqui, ó, de muitos para muitos, vai nascer essa tabela no meio, e essa tabela no meio aqui nós vamos chamar de contratos. Vai ter o jogador, vai ter o clube. Vou passar isso aqui para cima. Vou criar o nosso amado ID para ser a nossa chave primária. E o que vocês acham que precisa ter na tabela de contratos? Início e término. Todo contrato tem. Só que o término, bom, o término, no caso do jogador de futebol, também tem. Quando você contrata um jogador, você já contrata com a data de início e data de término, né? Tanto é que é muito comum a gente falar, o contrato do jogador tal acaba em dezembro, sei lá, coisa desse tipo. Aí bota para fora que a gente está curioso. Todo contrato deveria ter a data, né? Mas todos têm. Casamento não tem. 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 Até que a morte o separe. Ué, não é? É que tem gente que rescinde antes da hora. É que eu pensei, comecei a rir só assim, né? Mas faz sentido o seu raciocínio, mas tem data sim, indeterminada. É até que um resolver, até que um vá para o nosso lar. Aí larga o outro aqui e vai para lá, né? Beleza. Então a gente tem aqui agora os contratos. Aí no contrato a gente até poderia colocar o salário aqui também, mas deixa eu inverter isso aqui para ficar bonitinho. O jogador não vai ter idade, então? Então, aí eu não vou colocar, porque senão a gente vai ter que ficar... Ou a gente inventa, né?
Porque a minha ideia é que a gente possa, para facilitar ao máximo a gente alimentar nosso banco de dados, a gente possa ir para a internet, Ctrl+C, Ctrl+V, esses dados, entendeu? E como eu não achei fácil data de nascimento de jogador aqui, para dar trabalho eu não estou querendo, não. Não vai fazer diferença para a gente esses detalhezinhos na função que a gente precisa desse banco de dados, que é poder manipular e mexer com ele de várias formas diferentes, tá? Por isso que eu não estou preocupando muito aqui com os detalhes, não. E aí depois, se a gente conseguir evoluir com esse banco de dados, quem sabe mais para o final do semestre, quando a gente tiver aprendido um pouquinho de Java, a gente tenta fazer códigos de programação Java, acessando esse banco de dados, com o que a gente vai aprender de manipulação de banco de dados, para mostrar essas informações que a gente está vendo igual nesse site aqui. Se a gente chegar nesse nível, vai ser ótimo. Bom, então eu tenho estados, eu tenho os clubes que estão nas suas cidades, os clubes têm contratos com os atletas, com os jogadores. Beleza, eu tenho as temporadas. Então aqui, ó, até agora o que eu já sei? Eu já sei quais são os clubes que eu tenho e quais são os atletas que eu tenho naquele clube e qual que é a cidade sede daquele clube. Certo? Eu acho que daqui já dá para a gente partir para pegar as temporadas e colocar os jogos. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai pegar. Cadê? Vamos colocar as partidas. Vamos criar uma tabela de partidas. Ou jogos, como é que vocês preferem? Jogos? O que é isso aqui, ó? Quer ver? Parte, aqui está falando que são partidas, ó. Vamos usar o mesmo termo? Então são partidas. Tem as partidas. As partidas vão ter um dia, hora. Vou pôr um date time. É obrigatório. Aí, bom, agora vamos fazer os relacionamentos aqui. Ó. Essa partida, toda partida envolve dois clubes, né? Então eu vou fazer um relacionamento aqui, ó. Um relacionamento, outro relacionamento. Pronto. Aí, na tabela partidas, eu vou chamar aqui, ó, o clube, um vai ser visitante e o outro vai ser o time da casa. Não, na realidade, chama mandante, né? O mandante do jogo. O mandante e o visitante. Então eu já sei que uma partida vai acontecer em uma determinada data, sei quem é o mandante, quem é o visitante daquela partida. Já sei quem são os dois clubes. Essa partida vai acontecer numa cidade, então vamos fazer um relacionamento aqui, relacionamento de partida com cidades. É o time que vai jogar em casa, ele escolhe o local da partida. Então, por exemplo, essa Por exemplo, o Uberaba jogou contra um time de Patos de Minas recentemente. O time de Patos de Minas veio jogar contra o time de Uberaba aqui em Uberaba, no Uberabão. Então, o Uberaba era o mandante e o time de Patos era o visitante. Toda partida de futebol é assim, porque, teoricamente, o time que joga em casa tem vantagem porque vai ter maior apoio da sua torcida. Então, por isso que o Campeonato Brasileiro é assim, são 20 times, isso dá 38 partidas. Por exemplo, o Flamengo joga no Rio contra o São Paulo, depois o Flamengo vem aqui em São Paulo jogar contra o São Paulo de novo. Entendeu? Sempre são duas partidas. Um time joga contra, por exemplo, o Atlético Mineiro joga contra o Flamengo em Belo Horizonte, depois o Atlético Mineiro joga contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, o Campeonato Brasileiro é assim, ele tem um primeiro turno, que tenha os jogos, depois no segundo turno repete os jogos, mas aí inverte o local da partida, para teoricamente deixar isso mais justo para todos os times. Ou seja, todo time vai jogar 19 partidas em casa e 19 partidas na casa do adversário. E aí soma todos os pontos, no final quem tem mais pontos é campeão. Não, no Campeonato Brasileiro é diferente, são pontos corridos. Cada partida você joga, se você ganha 3 pontos, se você empata, você ganha 1 ponto, se você perde, você não ganha nada.
Continua jogando. Você vai jogar todos os jogos. São 38 jogos, 38 rodadas. Você imagina que tem 20 times. Então, um time vai jogar contra 19. Então, ele joga contra 19 em casa, depois contra 19 fora de casa. Por isso que dá 38 partidas. Durante, contra todos. Ele joga contra todos. É. Por exemplo, vamos supor que o Uberaba Esporte estivesse disputando. O Uberaba Esporte ia jogar contra todos em Uberaba, depois contra todos fora. Isso. Então, se são 20 times e o Uberaba é um, sobram 19. Então, o Uberaba vai jogar 19 aqui em Uberaba e 19 lá contra os seus adversários. Somando tudo, vai dar 38 partidas no total. São as 38 rodadas que tem, né, no campeonato. E aí, cada campeonato existe essa? Não, tem campeonatos que têm formato diferente. Tá? Esse é o que a gente está fazendo com o nosso projeto, que é o Campeonato Brasileiro. Aí, todo ano é a mesma coisa. Entendeu? Esse já tem alguns anos que é nesse formato. Há muito tempo atrás era diferente. Tá? Então, por exemplo, a gente está em 2026, já está acontecendo essas partidas. Eles fazem já um sorteio, um calendário do ano inteiro, de todas as partidas. O do ano passado já fechou, já tem todas essas informações já prontas. Certo? O legal, que o que você fez agora, é exatamente o que acontece na realidade. Porque, por exemplo, o resto da galerinha aí, ó, tá tudo caladinho, porque muito provavelmente todo mundo tá cansado de saber disso, porque acompanha, tá? Quem dera se boa parte dos projetos que vocês fossem fazer era de coisas que vocês conhecem. Grande maioria não é. Sério. Mas o interessante é que quando não é, você aprende outra coisa. Mas aí o grande problema é o seguinte, pensa, você tem que fazer um algoritmo, um projeto, um software. Esse software ele tem que ser extremamente completo e pensar em todas as possibilidades possíveis daquele cenário. Não. O que acontece? Então, você vai conversar com pessoas que entendem daquela coisa, e aí você nunca acha, por exemplo, você vai numa empresa com 50 funcionários. Não tem um funcionário que sabe tudo. Você vai tentar extrair o máximo possível que você conseguir dos 50, e o resto você tem que dar um jeito de se virar, porque você precisa saber mais que os 50 juntos. Por quê? Porque o software ele é completo, ele vai controlar a empresa inteirinha. Então, um funcionário esqueceu de um dentário, se os outros não te contarem aquilo, se você não fica sabendo como é que essa regra vai para o algoritmo, seu software não vai ficar completo. Por isso que software é igual filho. Você põe um no mundo, ele vai te dar trabalho muitos anos. Por quê? Porque vai ter que melhorar. Tem a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, né? E assim sucessivamente. Aí você vai aprimorando, você vai colocando aquelas coisas que não foram pensadas lá na versão 1.0. Até que, em determinado momento, aquele software fala assim, não, esse negócio aqui está mais fácil jogar fora, porque já não... A gente conhece aí na história da tecnologia quantos softwares foram para o buraco, desapareceram, né? Tem vários, certo? Bom, então aqui a gente já tem as partidas. Ó. A gente tem o mandante, o visitante. Aí eu vou fazer uma pergunta que agora vale mais para os homens, porque eles devem conhecer sobre esse assunto. Se lá na tabela de clubes eu já sei qual é a sede daquele clube, por que que faz sentido na tabela de partidas eu colocar qual é a cidade onde aquela partida foi disputada? Por que que eu preciso botar essa cidade aqui, ó? Isso aqui já é um detalhezinho que eu estou colocando a mais, porque teoricamente, se o Uberaba Esporte Clube fosse disputar esse campeonato, quando chegar a hora dele jogar uma partida contra um clube como mandante, ele vai trazer o jogo aqui para o Uberaba e o outro time vai ter que vir para cá para disputar contra o Uberaba. Isso acontece na esmagadora maioria das vezes. Então, se fosse só essa a regra, eu não precisaria colocar esse relacionamento aqui, ó. Mas alguém sabe por que que eu coloquei esse relacionamento? Deixa os times avisar. Sim.
Na realidade, é quase isso. É porque o time mandante, ele pode, se ele quiser, ele pode vender o local do jogo. Ele vende o local do jogo. Como é que ele faz isso? Por exemplo, o Flamengo já, às vezes joga em Brasília, um jogo que é dele, o time mandante, ele escolhe aonde ele vai levar esse jogo. Tem lugares, aqui, ó, no Uberlândia compraram um jogo lá e teve um jogo do Vasco, acho que o Vasco veio jogar aqui em Uberlândia. Então, às vezes, assim, é uma forma do clube monetizar também. Vamos supor que o Vereador vai jogar aqui. Sim. Aí, como é ele escolhe Belo Horizonte porque o campo é melhor, aí ele paga por aquele. É o contrário. O que acontece normalmente é assim: a Prefeitura de Uberaba, com a intenção, através da Secretaria de Esportes, quer incentivar o futebol, quer motivar os esportes na cidade. Então, o que a Secretaria faz? Negocia com o Flamengo, fala assim, ó, eu quero comprar esse jogo de você. Em vez de você jogar aí no Rio de Janeiro, eu quero que você jogue aqui no Beirabão, dentro da minha cidade. Aí você compra do time. Porque como ele é o mandante, ele tem o direito de escolher aonde ele vai jogar aquela partida, ele pode vender. E aí, por exemplo, aqui já teve jogo de vôlei lá na universidade. Teve um secretário de esporte antigamente aí que fez muita coisa aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu lembro de ter jogo da Copa do Brasil aqui no Beirabão. Corinthians veio jogar aqui contra o Fluminense. Futebol está mais difícil, mas o voleibol teve recentemente lá na Univerde. Teve disputa de campeonato de vôlei da Superliga que veio para cá. Então, é no caso essa ligação. Porque o que acontece? O mandante é o Flamengo, que a cidade sede é Rio de Janeiro. Mas a partida aconteceu em Uberaba, aconteceu em Brasília. Entendeu? Tá vendo como tudo, as coisas têm detalhes que se você não pensa no projeto, você não consegue fazer depois? Se eu não coloco essa informação aqui, ó, de colocar na tabela de partidas qual a cidade onde acontece a partida, acabou a brincadeira. Nenhum time. Aí o que acontece também, às vezes, por exemplo, tá na moda agora, os clubes pegam o seu estádio e fazem arena. Botam um nome, vende esses direitos, às vezes uma empresa constrói um estádio, e a empresa que constrói o estádio, ela fala assim, o Palmeiras, é o seguinte, vou fazendo para você aqui, ó, como é que é o nome da arena do Palmeiras? Nossa, Allianz Parque. Allianz, Aí você ainda vende o nome, a empresa, só de botar o nome na arena, a empresa paga uma grana. Só que a empresa, às vezes a empresa construiu e fala assim, ó, você faz seus jogos aí, mas de vez em quando eu vou meter um show da Madonna aí, para me ganhar uma grana, e nós vamos dividir o uso desse estádio. Você pode jogar, mas eu também vou usar. Entendeu? Aí, às vezes, tem um jogo do Palmeiras no final de semana que a minha dona vai fazer um show. Aí o Palmeiras tem que se virar aí para outro lugar, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente não tem. Olha para você ver como um projeto de banco de dados é importante. Um estádio diferente, né? A gente pode pensar em colocar os estádios aqui também. Se eu não coloco esse relacionamento aqui, ó, acabou. O mandante, o nosso sistema só consegue registrar que a partida aconteceu e, teoricamente, foi lá na sede do mandante. Se não tiver isso aqui, a gente não sabe a cidade. A gente está falando só da cidade, a gente não está nem falando dos estádios, tá? Bom, então vamos lá. Nós temos as partidas, e aí, agora, o que acontece com a partida? Hein? Bom, vamos fazer um relacionamento agora. Essa partida, ela foi disputada em função de uma temporada, certo? Então, vou pegar aqui, fazer o relacionamento, a partida temporada, ou seja, essa partida foi pela temporada 2024, 2025, certo? Ok.
E aí, o que que acontece? Essa partida, ela teve um placar. Vamos ver o que que aparece aqui. Aqui está aparecendo, ó, a data e a hora da partida a gente já tem, e o placar 1-1, 4-0, 4-2, 1-1. Esse aqui, depois dessa pontuação, a gente consegue calcular. Quantidade de pontos a gente consegue calcular. É isso tudo, depois eu quero mostrar para vocês como que a gente faz com os comandos. Como que eu falo o banco de dados? Fala para mim quantos pontos tem em cada clube, ok? Isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente transforma num código, que a gente chama programação SQL, isso. A gente manda essa instrução para o banco de dados, o banco de dados devolve a informação prontinha para a gente. Então, qual que é a importância da gente estudar e aprender muito essa linguagem SQL? Porque quanto mais pronta a informação vem do banco de dados para o seu algoritmo, menos você sofre no algoritmo. Porque se a informação já chega quase pronta, o algoritmo vai fazer quase que a função de pegar do banco de dados e mostrar para o usuário. Ok? Se você não tem essa habilidade no SQL para saber pedir essa informação do banco de dados, você vai pedir os dados brutos, aí depois no algoritmo você vai ter que ficar fazendo todo aquele código lá para tentar chegar na informação que o usuário deseja. Ok? Então, quanto mais você aprende o SQL, menos você sofre no algoritmo. Ok? Beleza. Então, aqui, ó, esses pontos, quantidade de jogos, vitórias, empates, derrotas, tudo isso aqui, ó, a gente consegue calcular depois que a gente tiver esse banco de dados pronto, tá? Beleza. Então, agora a gente tem que pegar aqui, ó, e conseguir calcular esse negócio do placar aqui, ó. Então, as partidas, elas acontecem os gols. Os gols são registrados, ou seja, quem faz gol é jogador, certo? Então, nós vamos ter que fazer um relacionamento aqui, ó. Nós temos vários relacionamentos, né? Porque, veja bem, às vezes um clube tem 30 jogadores, mas que vai entrar na partida são 11. Então, que é o chamado escalação. Não sei se a gente vai mexer com escalação aqui não, porque eu acho que depois, na hora de criar os dados, vai dar muito trabalho, tá? Vamos pensar só nos jogadores que fizeram os gols na partida, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um relacionamento aqui, ó, de muitos para muitos. Por quê? Numa partida, muitos jogadores. Muitos. E um jogador pode participar de várias partidas. Certo? Um jogador participa de quantas partidas? Pode fazer gol em quantas partidas? Faz. Em uma partida pode ter quantos gols? Faz. Então, se entre jogadores e partidas a questão dos gols é muitos para muitos, nasce esse cara aqui no meio. E esse cara aqui no meio, eu vou chamar de, posso chamar de placar ou de gols, tá? Hã? Não, a pontuação é diferente, né? Aqui é o placar da partida mesmo. Vou chamar de gols, tá? Para ficar bem explícito que a gente está tratando dos gols aqui. Então vamos lá, eu tenho a partida, eu tenho o jogador, vamos tirar a chave primária disso, vamos criar o nosso ID aqui, de, pegar, no incremento, pronto, vamos deletar isso aqui, vamos subir o ID lá para cima. Bom, um jogador, ele pode, eu vou pôr aqui a quantidade de gols que ele fez, ó. Essa quantidade de gols eu vou pôr Tiny Int. Tiny Int vai de 0 a 255. O jogador fez 255 gols na partida, bens a Deus, hein? Tá. Então, Tiny Int. Vamos dar uma olhada aqui, ver se falta alguma coisa. Ah, deixa eu salvar isso aqui. Vou chamar isso aqui de futebol. Futebol. Futebol, pronto. Tá, então eu tenho os gols. Eu já sei, por exemplo, do jeito que tá aqui agora, eu sei que numa partida, um jogador fez tantos gols. Certo? E aí,
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver se vocês já estão conseguindo olhar para um diagrama no Workbank e saber se é ou não possível obter uma informação. Eu quero perguntar para vocês o seguinte agora. Olhando para esse diagrama, é possível saber qual que é o placar do jogo? Outro jogador para saber o gol do outro time. A grande questão aí é o seguinte: o jogador Flávio fez um gol numa partida. Como é que eu sei se esse gol foi pro São Paulo ou pro Palmeiras? Mas cadê a ligação do clube com o jogador aqui na hora do gol? Já tem a ligação, porque o clube está ligado a partidas. Aí, partidas estão ligadas a gol. Pelo jogador aqui, você sabe com ligação de partidas de qual clube ele é. Porque quando você filtrar, você vai saber que são gols de partida. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, a partida. Tá vendo? É por isso que quando eu fui ensinar projeto de banco de dados para vocês, fiz daquele jeito em planilhas com os dados, porque olhando para os dados na planilha é muito mais fácil de você enxergar isso ou não. Aqui, ó, eu tenho certeza que vocês estão em dúvida. Vocês não estão conseguindo afirmar com certeza. Mas eu vou mostrar para vocês agora como que eu sei que o gol do Flávio foi para o time visitante ou para o time mandante. Ó, aqui aconteceu um gol, certo? Para mim saber se esse gol é do visitante ou do mandante, sabe como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o dia e hora da partida. Vocês estão vendo lá? Na tabela partidas tem dia e hora, certo? Essa partida aconteceu num determinado dia e numa determinada hora, ok? Beleza. Se o jogador Flávio fez um gol naquela partida, naquele dia, com qual time ele tinha contrato naquela data? Percebeu o que eu tenho que fazer para saber qual que é o time do Flávio? Que fez gol naquela partida? Até então, nesse modelo do projeto de banco de dados que nós temos aqui, ó, eu tenho jogador 15, que é o Flávio. Partida 10. A partida 10 aconteceu no dia 1 de agosto de 2026. Então, o Flávio, como é que eu sei que time que ele joga? Eu tenho que vir aqui, pegar a informação do jogador, ir lá ver os contratos e ver qual que é o contrato desse jogador que ele tem com qual clube naquela data. O contrato não tem uma data de início e fim? Então, se o Flávio fez um contrato com o São Paulo, de 1º de janeiro de 26 a 31 de 12 de 26, e a partida que ele fez gol aconteceu durante esse período, todos os gols que ele fez é pelo São Paulo. Então, olha só que complexo, hein? Para mim estabelecer o placar de um jogo, eu vou ter que ir lá na tabela de contrato para saber qual é aquele jogador que marcou aquele gol, de qual time ele estava representando naquela data. Vocês conseguiram visualizar isso aí? É. Mas aí vai ser legal que depois que a gente implementar esse projeto dentro do banco de dados e começar a inserir as informações, a gente vai começar a perceber se realmente esse projeto ficou legal e a gente começa a enxergar melhor essas informações. Bom, então, vamos lá voltar para ver se a gente já consegue levantar tudo que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, essa primeira parte aqui. Vamos nessa aqui primeiro. Eu consigo levantar todas essas informações? Ó, o Flamengo jogou contra o Vitória no dia 9/8, às 19h30, no domingo. Ele jogou aqui, ó, contra o Internacional, ficou 1-1. E aqui, ó, ele já mostra quem é o mandante, tá? A forma com que as informações aparecem no site, ó, quando o primeiro time é o mandante, o segundo time é o visitante.
o Flamengo jogou como mandante contra o Vitória e como visitante contra o Internacional. Ok? Então, aqui, ó, do jeito que o que nós temos de projeto de banco de dados até agora, eu consigo fazer isso aqui, ó, consigo te mostrar as partidas de um determinado time. Você fala assim, ó, mostra para mim todas as partidas que jogou o Vasco da Gama nos últimos, sei lá, as últimas 10 partidas, ou nos últimos, nesse ano. Consigo fazer tudo aqui, ó, porque eu tenho a data da partida, dia e hora, eu vou lá, pego no ano de hoje, pego o time que você escolheu, te mostro todas as partidas que ele jogou. E com o placar. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, a nossa intenção esse semestre é aprender a fazer esses comandos, tá? Ok. Então eu já consigo fazer tudo isso aqui. E isso aqui? Ó, eu consigo colocar o nome do time, quantos pontos ele tem, eu também consigo. Você escolhe a temporada. Se você escolheu a temporada, vamos colocar aqui do lado. Se você escolheu a temporada, eu consigo pegar todas as partidas daquela temporada. Vamos ver se eu organizo isso aqui melhor. Assim ficou bonitinho. Então, você escolhe a temporada 2024. Não, 2024, Botafogo foi campeão, Deus me livre. Ó, mas essa aqui é mais bonita, essa temporada, 2025. 2025, aqui, ó, tudo que aconteceu, ó. Flamengo ficou com 79 pontos. Tá vendo que todos jogaram 38 partidas? Porque quando termina o campeonato, todos jogaram 38 partidas. Se a gente pegar 2026 aqui, ó. Aqui, ó. Palmeiras jogou 21, o Flamengo jogou 20, e assim sucessivamente, tá vendo? Todas essas informações aqui, ó, a gente consegue levantar com os dados que a gente já tem aqui, ó. Ó, quantos pontos tem? Dá para saber? Dá. Se a gente consegue estabelecer o placar de uma partida aqui, ó. Certo? Se através da tabela gols eu consigo estabelecer qual foi o placar de uma partida, eu consigo calcular quantos pontos um clube tem naquela temporada. Então eu consigo calcular quantos pontos tem, consigo calcular quantas partidas foram jogadas, quantas vitórias, quantos empates, quantas derrotas, gols marcados, gols contra, saldo de gols, que é um menos o outro, né? As últimas 5 partidas, tudo isso aqui eu consigo montar. Então, a partir do momento que a gente já consegue lançar, ter todas essas informações aqui, eu não vou mexer mais muito nesse banco de dados, não, senão a gente vai ter muito trabalho. E eu acho que até nesse ponto aqui já está razoável. Bom, como é que vai ser o procedimento agora? Eu vou criar, vou pegar esse banco de dados aqui, ó. Eu vou começar a criar o arquivo texto que eu falei para vocês que a gente vai compartilhar. Para isso, eu vou gerar esse banco de dados aqui. Deixa eu ver se eu consigo gerar o código. Ó, consegui. Deixa eu copiar ele. Ah, deixa eu antes, porém, trocar esse cara aqui, ó. Vai ser prof, underline, futebol. O nome do meu banco de dados, prof, underline, futebol, porque lá no meu usuário, na minha conta do data center, eu vou usar o meu usuário prof. O que eu vou fazer depois? Fica fácil, porque aí vocês vão pegar esse arquivo texto, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá de novo, gerar o banco de dados. Olha lá, ele vai pegar o prof futebol, tá vendo? Aí o que vocês fazem? Quando vocês forem usar esse arquivo, deixa eu até preparar ele aqui. Ó, esse arquivo aqui que é o arquivo que eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? O que você faz? Deixa eu fazer uma limpeza nele aqui.
Vocês vão pegar no bloco de notas, no editor qualquer, e mandar trocar o prof underline pelo seu usuário lá no data center. Ok? Você manda localizar e substituir tudo, já vai funcionar. Deixa eu tentar criar esse banco de dados aqui para ver se vai dar certo. Deixa eu abrir minha conta no data center. Só um segundo. Pronto. Peraí, deixa eu minimizar isso aqui. Isso. Pronto. Já tem aí minha conta no data center. Deixa eu aumentar um pouquinho a visualização. Então eu vou lá na parte de banco de dados. Um monte de coisa que a gente fez no semestre passado. Vou criar um banco de dados que vai se chamar futebol. Vocês vão fazer a mesma coisa no de vocês, tá? Futebol, criar, banco de dados criado. Banco de dados criado. Aqui na minha conta do PHP tá Prof Futebol. E nesse arquivo texto, nós temos o Prof Futebol. Para isso funcionar na conta de vocês no data center, vocês têm que trocar o prof underline, que é o meu usuário, pelo usuário de vocês, tá certo? Vou copiar isso aqui tudo e vou rodar lá para ver se vai dar certo. Vou na aba SQL, colo todo esse código, esse finalzinho aqui eu vou tirar. Vou já tirar aqui já de uma vez. Porque esse arquivo texto, ó, por enquanto, ele está com 150 e poucas linhas, tá? Mas com o trabalho comunitário que todos nós vamos fazer, ele vai chegar fácil a 2, 3 mil linhas, tá? Isso. Vamos. Esse vai ser o nosso original, tá? Futuramente, quando a gente for fazer simulações, nos testes que nós vamos fazer nas próximas aulas, aí nós vamos mexer numa cópia. A gente sempre vai ter o original, vamos chamar de nosso banco de dados padrão, que vai ser esse código que cria as tabelas e relacionamentos, mais os inserts que todos nós vamos criar juntos, tá? Vocês não tem nada a ver, não? Eu fechei no arquivo da CPS, eu consigo liberar no Qual arquivo que você perdeu? Eu estava fazendo tabelas, só que aí eu fechei o programa. Qual programa que era? Workbank? Você fechou sem salvar? É. Ih, cara, o Workbank é ruinzinho de serviço nesse aspecto, viu? Fechou sem salvar, infelizmente. Mas se você tiver criado alguma coisa, ele consegue fazer engenharia reversa. Lembra que a gente viu isso no mês passado? Você tem o banco. Eu acho que ele faz até com código SQL. Deixa eu ver se ele faz com SQL. Ah, tá. Entendi. Mas isso aqui eu vou compartilhar tudo com vocês depois, tá? Vou compartilhar esse arquivo e vou compartilhar esse. Na realidade, o que a gente vai ter que compartilhar é esse código, tá? Aí esse código, o que que eu vou fazer? Eu vou ter o código completo padrão. Cada um de vocês vai me mandar um pedaço de vocês. A gente vai rodar e testar. Se testar, eu incorporo nesse arquivão. E esse arquivão depois eu vou sempre disponibilizar uma cópia para vocês. A intenção, vocês vão entender daqui um pouquinho que eu vou dar o próximo passo. Deixa eu só testar aqui. Deixa eu ver se vai rodar esse cara. Ó, rodou. Então, se eu voltar aqui no meu banco de dados futebol, vamos poder atualizar aqui. Olha lá. Cidades, clubes, contratos, tá tudo aqui, ó. Gols, jogadores, partidas e temporadas. Beleza. Então, esse código está funcionando. Ó, o que a gente vai fazer?
Eu vou criar, deixa eu preparar isso aqui. Bom, vamos lá. Eu vou pegar o insert da tabela de estados. Eu acho que eu já tenho isso aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui mais ou menos pronto, para adiantar para a gente. Deixa eu mostrar para vocês onde eu estou pegando, né? Aqui, ó, isso aqui eu usava em 1800 e bolinha. Eu usava muito esse conteúdo aqui. Aí tem algumas coisas que estão mais fáceis aqui, ó. Então vamos lá, vou colocar esses caras aqui, deixa eu rodar eles aqui primeiro. Se funcionar, aqui eu estou cadastrando alguns estados. Funcionou. Se funcionou, o que que eu vou fazer? Eu vou incorporar aqui no final. Vou chamar esse aqui tem comentários. Ó. Quando você coloca dois sinal de menos, é comentário para o SQL, tá? Epa. Então, isso aqui são dados básicos. Depois eu vou completar com os outros estados, tá? Então, isso aqui eu vou fazer. Tabela estados, eu vou fazer. Vamos ver o que mais que a gente precisa. As cidades. Aí, a cidade, cada um vai fazer o seu. Como é que nós vamos controlar isso? Deixa eu achar uma lógica para a gente fazer isso aqui. Eu acho que eu encontrei uma forma. Mas tem gente que vai pegar a mesma cidade. Deixa eu pensar aqui uma fórmula melhor. Tá. Enquanto eu penso numa fórmula melhor, vamos fazer a divisão. Eu vou deixar como comentário nesse próprio arquivo aqui, tá? A intenção é que esse arquivo ele seja completamente executável. A gente vai executar ele vai rodar. Então, o que eu vou pôr de comentário aqui dentro, eu tenho que pôr com menos menos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, alunos clubes. Ou seja, cada um de vocês vai escolher um time. E vocês vão ser, cada um vai ser responsável por criar os comandos para inserir os dados nesse time. Tá? Então, nós vamos começar assim. Nós vamos ter que fazer isso em várias etapas, tá? Um pouco essa semana, um pouco na semana que vem, até a gente fechar o banco de dados inteiro. Então, por exemplo, na tabela de estados, tá tranquilo. Por quê? Se você for cadastrar a cidade do seu time, você vai poder usar um código. Vocês lembram que o ID é um código que não pode ter repetido, certo? Então, como é que a gente faz para você ter liberdade de criar os inserts, inserir um ID que você sabe que um colega seu não vai usar o mesmo código? Tá, mas isso não resolve. Porque eu consigo inserir sem o autoincremento. O autoincremento ele é opcional. Se você não informa, ele pega o próximo. Se você informa, ele usa o que você informou. Ótima observação a sua. Eu acho que eu não tinha explicado isso. Não, não tem mágica aí no banco de dados para a gente fazer isso que eu estou querendo, não, tá? Nós vamos ter que combinar entre nós. E aí, qual que é a forma da gente combinar entre nós? Se você pegar a sua matrícula aqui, ó, e tirar o 2026, cada um tem um número.
Perceberam? E esse número não repete. Ó, por exemplo, se eu ainda conseguir enxergar. Alexia, 2026, 18065. Então, qual que vai ser o ID dela? Tiro 2026, 18065. Ok? Então, todos vocês têm um ID diferente do seu colega. Mas aí, como é que você faz? Mas aí, na hora de cadastrar uma cidade, como é que eu faço? Você usa o seu ID. Bom, veja bem, o seu clube, ele vai estar numa cidade, certo? Por exemplo, vamos escolher os clubes primeiro? Depois fica mais fácil de explicar isso. Vamos lá, cada um vai escolher um clube. Fala o nome para mim e o clube que você quer. Seu nome e o time que você vai escolher para fazer. Igor. Igor. O Bravo Esporte? Tem que ser da primeira divisão. É porque de onde você vai copiar os atletas desse trem? Ah, desculpa. Onde você vai achar os atletas desse negócio? E depois das partidas, porque é da Série A, entendeu? É. Qual que você vai fazer, Igor, da Série A? Fluminense. Fluminense. Próximo. Otávio. Corinthians. Ah. Agora eu vou entender. Eu não entendo nada, não tenho interesse. Agora não tem que. Então vamos lá. É Cecília? Cecília Parmeira. Parmeira. Ah, igual o Corinthians. O Corinthians também, né? Não. João Pedro, que é fazer do Atlético Mineiro. João Pedro Galo. Seu nome? Hã? Ah, eu nem sou Gente, todo mundo tem um segundo time, tá? Então, se o seu já foi escolhido, Arthur Santos. É mesmo? Desculpa, qual que é o seu? Igor Cruzeiro. Calma aí, Cruzeiro. Rafael. Fluminense. Quem mais? Kaique é com K? Seu Kaique é com K, né? Não, com K e com Y. Vai ser chique, assim, lá longe. Nossa, 2Y, cara. Que chique, velho. Caraca, 2K, 2Y. Esse é nome de artista, cara. Aí, até esqueci qual que é o time que você escolheu. Botafogo. Botafogo. São Paulo. Seu nome? Pablo. É São Paulo. Quem fala? Quem tá faltando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Já deu, né? Deu os 9. Tá. Aí eu vou ter que escolher um para mim colocar, porque para me mostrar de exemplo, né? Eu vou fazer de exemplo aqui, eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu ver o que sobrou aqui agora para mim também, né? Então, depois ele vai ter que me dar o nome, assistir essa aula gravada e passar para ele entender o que a gente vai fazer e fazer a tarefinha dele depois. Entendeu? Ele escolhe um time aqui. Tem aquele ditado que quem chega primeiro bebe água limpa. Então ele que escolhe um time agora que sobrou, né? Eu vou pegar um aqui, deixa eu ver o que sobrou para mim aqui, né? Chapecoense. Aí, vou pegar a Chape. Já pegaram meu Flamengo aí?
Vou pegar a Chape. É aquele time que caiu o avião, lembra? Chape. Vou pegar a Chapecoense. Bom, beleza. Vou deixar aqui para depois colocar dos alunos que faltaram, tá? Então, olha só, nós vamos ter que pegar aqui, ó, já vai olhando aqui. Você vai ter que procurar o coleguinha cujo time fica na mesma cidade. Então, presta atenção. Olha só. Cruzeiro e Atlético é tudo Belo Horizonte, certo? Então, o cadastro de Belo Horizonte vai ter que ser um só. Não posso ter dois alunos querendo cadastrar Belo Horizonte, ok? Quem está com Corinthians, Parmeira, Santos, São Paulo, mesma coisa. É tudo município de São Paulo. Então, não pode ter 4 São Paulo cadastrados. Nós vamos definir isso agora já. Não, a gente já vai definir qual que vai ser o código da cidade de São Paulo agora. Aí, para vocês usarem depois, porque vocês vão precisar. O mesmo acontece com Fluminense, e Botafogo e Fluminense, certo? Então a gente já vai decidir isso agora. Eu já vou até criar esse negócio aqui, ó. Bom, então vamos lá. Eu vou criar algumas cidades aqui, então, e testar para ver se funciona, né? Eu já vou criar essas cidades, tá? Insert into cidades. Vamos lá, na tabela de cidades, nós temos ID, nome e estado. Então é ID, nome, estado. Values, tá. Então, o ID, aqui que tá, é autoincremento, mas eu não vou deixar autoincremento porque esse ID vocês vão precisar. Por que vocês vão precisar? Porque na hora que vocês forem cadastrar seu clube aqui, ó, você vai ter que pôr um ID para ele. Aí eu vou explicar como é que vocês vão criar esse ID. Vai ter que pôr um nome e a sede. Qual que é a sede? É o ID que eu tô colocando aqui, ó, o código da cidade. Tá certo? Então, nós temos um problema de Rio de Janeiro e São Paulo. Já vamos cadastrar essas duas cidades aqui, então. Então, um vai ser Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está no estado RJ. Certo? Já vamos fazer o mesmo para São Paulo. São Paulo vai ser cidade 2. São Paulo, SP. Tá. Vamos já cadastrar Belo Horizonte também. A gente já resolve esses BO tudo. Belo Horizonte vai ser 3. Belo Horizonte. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, é o que vocês vão ter que fazer, tá? Belo Horizonte é MG. Só que vocês não vão fazer isso na tabela de estados e de cidades. E nem temporadas. Vocês vão fazer isso na tabela de clubes, contratos, jogadores, partidas. Só que, para a aula de hoje, vocês vão cadastrar clubes, contratos e jogadores, por enquanto. Porque para fazer partidas, gols, o coleguinha já tem que ter cadastrado o time dele. E aí nós vamos precisar primeiro ter esses dados aqui. Certo? Então vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Já tem isso aqui que são os básicos que eu estou cadastrando já para todo mundo. Já tem Rio, Minas e São Paulo aqui. Beleza. Então, agora o meu é da Chapecoense, né? Então vamos ver como é que eu faria essa atividade que vocês vão ter que fazer. Certo? Até aqui, gente, é padrão. Agora, a partir daqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, e a partir de aqui são os dados que o André fez da Chapecoense que eu vou inserir nesse arquivão. Lembra que eu falei para vocês que vai ser um arquivão texto com os dados que todos vocês vão criar?
Então aqui eu estou inserindo os dados que o André mandou da Chapecoense. Certo? Depois, vocês vão me mandar esse arquivo texto. O arquivo texto de vocês, que vocês vão me mandar, vai ter só o pedaço de vocês com o do seu time. Esse aqui, ó, não precisa me mandar. Certo? Então vamos lá. Vou explicar de novo como é que vai funcionar essa atividade. Assim que terminar essa aula, eu vou pegar esse arquivo texto e vou mandar para vocês. Se vocês quiserem um workbank, eu até mando também, mas o workbank nem precisa. Tá? Vou mandar esse arquivo para vocês. Por quê? Porque vocês podem pegar ele e rodar ele na conta de vocês no data center. Cada um pode rodar na sua conta no data center. Lembrando que só vão trocar o prof underline, manda localizar e substituir. Quando eu te mandar essa cópia desse arquivo, você pega um editor de texto e fala, ô, editor de texto. Vocês sabem fazer isso, né, gente? Cadê? Eu não sei nem onde está, porque eu só uso no teclado Ctrl F. Na realidade é Ctrl H. Ó, substituir. Você manda procurar prof underline e trocar pelo seu. Qual que é o seu usuário lá? D, é o completo? 2026, lá. Ah, é o U e a matrícula. A matrícula completa? Tirando 2026. Então você vai lá, 18, 0, não sei o que, não sei o que. Certo? Você manda substituir, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o prof e pôr o seu usuário. Aí esse código aqui vai rodar na sua conta do datacenter. Certo? Tá. Então, beleza. Aí, ó, o que eu estou preparando aqui da Chape, vocês vão fazer cada um respectivamente para o seu time. Então vamos lá, como é que eu vou fazer da Chapecoense? Bom, primeiro eu tenho que cadastrar o Clube Chapecoense, que é ID, nome e sede. No caso específico meu aqui, eu vou ter que buscar o estado e a cidade, porque a Chape não tem. Todos, vo todos vocês estão contemplados com esses estados e cidades? São Paulo, Botafogo, Fluminense, Santos. Só tem Rio, São Paulo aqui em Minas Gerais? Só, né? Ó, todos vocês escolheram clubes de Minas, São Paulo e Rio. Então, para todos vocês, vocês já têm aqui a cidade. Vocês não precisam esquentar a cabeça com isso, certo? Eu vou precisar, porque a chapa eu nem sei de onde é. Deixa eu ver a chapa de onde é. Associação. Onde que a chapa é, Jesus? Vamos perguntar para o Google, né? Qual a cidade da Chapecoense? Chapecoense é o time de futebol sediado em Chapecó. Então vamos lá. Vamos colocar aqui os dados básicos. Gente, eu nem sabia que existia a cidade de Chapecó. Viu como a aula de banco de dados é cultura? Cidade de Chapecó. Vai ser cidade 4, que fica onde, gente? Santa Catarina. Vamos pôr o estado de Santa Catarina aqui agora, né? Tá, Santa Catarina é. O que é a sigla de Santa Catarina, gente? SC? Santa Catarina? Estado, gente? Nossa, minha cabeça já tá falhando. Estado de Santa Catarina. Nossa, se alguém de lá escutar esse vídeo no YouTube, vai me cancelar, né? Professorzinho lá de Uberaba, Mineirinho, tá esquecendo até que Santa Catarina é estado. Bom, a vantagem de ter poucos seguidores no YouTube e baixa audiência é essa. Você fala as bobagens, ninguém te cancela. Então vamos lá, voltando para o arquivo texto. Então eu tenho aqui Santa Catarina, Chapecó é Santa Catarina, pronto. Então vamos lá. Primeira missão minha, cadastrar meu clube. Insert, into, clubes, o nome da tabela é clubes, ID, nome, sede. ID, nome, sede. Followers, pronto. Tá, o clube,
Cada um de vocês tem um só, certo? Qual que é o código que vocês vão usar para o clube de vocês? Número da matrícula menos o 2026. Certo? Então, no caso aqui, o João Pedro vai usar 18012. Beleza? No meu caso, eu vou usar o 1 aqui, porque eu não tenho matrícula aqui, né? Então, qual que é o nome do clube? Chapecoense. E agora, o que mais que eu tenho que pôr no clube? A sede. Qual que é a sede da Chapecoense? É Chapecó, Cidade 4. Pronto. Então, clubes, para mim, eu só vou inserir um, que eu só tenho um clube. Ok? Vocês já entenderam que vocês têm que fazer isso aí para o clube de vocês, certo? A diferença é que aqui no ID do seu clube, você vai usar a sua matrícula sem o 2026. Certo? Ok, vamos seguir o bonde então. Então, depois de clube, o que, que eu preciso inserir? Eu vou inserir primeiro os jogadores. A gente vai considerar, vamos considerar só a temporada 2026 por enquanto, tá, gente? Porque se a gente não considera, se a gente for considerar outras temporadas, pode dar conflito aí de um jogador que está no seu time esse ano, aí você vai ter que lembrar o contrato dele para fazer. Então vamos pensar só em 2026 por enquanto, tá? Então eu vou pegar todos os jogadores, eu tenho que ter nome e apelido. Então eu vou lá tá aqui no banco de dados aqui, cadê o Chapecoense? Chapecó. Aqui, ó. Vou copiar esses caras aqui tudo. Mostrar time completo. É gente que não acaba mais, hein? Os mais preguiçosos, se vocês quiserem pedir a IA para fazer isso, só que toda vez que a IA faz alguma coisa para você, gente, você está deixando de. Esse processo aqui, ó, por incrível que pareça, é um processo de aprendizagem, tá? Esse Anderson ali se chama só Anderson. Não, tô pagando o resto que não me interessa. Eu vou pegar só os dados para cadastrar lá. Como eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V lá da página, eu tô pegando o nome das crianças para cadastrar os meus atletas. E aí eu vou pegar e vamos todo mundo colocar o contrato deles de 1 a 31 de dezembro desse ano. Se eles trocaram ou não de clube no meio do caminho aí, nós vamos ficar perdidos. Ó, tô pegando todos os atletas da Chapecoense. Você vê que tem só. Pronto, 44 jogadores, misericórdia, é isso mesmo? Tem uns só com o nome. Ah, tem um tal de Cauã aqui que é só o nome mesmo. É isso mesmo. Não precisa ficar tão perfeito assim também, não, né? Bom, aí como é que eu vou fazer para cadastrar esses caras? Nos jogadores, é ID, nome e apelido. Tá, então o que, que eu vou fazer? Insert, into, jogadores, o nome da tabela é jogadores, aparentes, ID, nome, apelido, vírgula, apelido. Followers, ahá, aqui nós temos outra situação. Como é que vocês vão dar o ID para os jogadores do seu time? Não, porque pode repetir. Lembra que o ID não pode repetir? Lembra que todo mundo vai jogar os seus jogadores dentro de um único banco de dados?
Então, como é que você vai dar? Qual que é o seu código de matrícula que a gente falou? 18059. Essa é a sua matrícula? Então, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Então, nós vamos ter o Rafael Santos. E aí, gente, se eu não tiver apelido, eu vou só usar o primeiro nome, tá? Rafael, apelido. Pronto. Então, olha como é que você vai fazer a brincadeira. Esse é o primeiro jogador da Chapecoense que eu estou cadastrando. Qual que é o código, meu código de matrícula sem o 2026? Isso aqui é só um exemplo, tá? 18059. Então, 18059-1, 18059-2, entendeu? Porque a gente vai ter certeza que nunca vai ter um ID de jogador repetido. Entenderam a brincadeira? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Só que eu vou fazer diferente, peraí. Eu vou fazer assim, não. Eu vou apagar isso aqui. Ó, vou apagar isso e vou apagar isso. Assim eu acho mais didático. Beleza. Então, como é que eu vou fazer? Essa é a minha matrícula, certo? Então, o Rafael é o meu primeiro jogador. O Marco Aurélio vai ser o próximo jogador. E aqui eu boto só o primeiro nome, Matheus. Nossa, eu li Marco Aurélio, é Matheus. Esse é meu segundo jogador. Vocês concordam comigo que todos vocês vão fazer e nenhum jogador vai ter código igual? Esse aqui, certamente, o nome dele deve ser esse último aqui, ó, Pradeus Kizuki. Ó, eu posso até fazer isso aqui primeiro. Eu vou até fazer, quer ver, ó? Colar isso aqui. Anderson. É Anderson. Marcos Vinícius. Marcos. Então vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu vou primeiro cortar isso aqui tudo e colocar para lá. João Paulo. Gente, o quê? Nossa, olha o tamanho do nome dessa criança. Misericórdia. Se o narrador tiver que falar o nome inteiro quando ele fizer um gol, acaba o jogo. Aqui, deixa eu só chegar isso para cá. Cauã. Esse já vou pôr aqui sobrenome, tá? O apelido também. Gustavo. Victor Caetano. Everton. Bruno Leonardo, não sei o que das quantas. Jogador que não acaba mais, hein? Aqui. Vinícius. Robert. Giovanni Augusto. Bruno Matias. E lembrando, isso que eu estou fazendo para Chapecoense, você vai fazer para o seu clube. Um caba. Ô, louco. Deixa eu repetir mais aqui. Para esse Max daqui. Copiar esse comando aqui, porque tem mais. Sei que agora não vai dar. Camilo. Emerson. João Leite. Rubens. Ítalo. Rafael. Márcio. Túlio.
Neto Pessoa, Bruno Tubarão. Acabando, tá acabando. Quando você for copiar o nome dos jogadores do seu clube, se ele não tiver fácil o apelido, você põe só o primeiro nome, igual eu estou fazendo, tá? Vamos lá, só mais dois. Franco Rossi. Pronto. Agora eu vou fazer assim, quer ver? Ó? Aqui já foi, Marcos já foi. Aqui eu vou pegar o Eduardo e vou pôr aqui. Aqui o João Paulo vai ser só João. Aqui, esse aqui vai ser o apelido desse. Fernando vai ficar aqui. Márcio de novo. Rafael. Cauã já foi. Gustavo. Vitor. Everton. Bruno. Vinícius. Bruno de novo. Esse Bruno já está repetindo, eu vou pôr Jesus. Robert. Giovanni. Bruno está repetindo, então eu vou pôr Matias. O legal desse editor de texto é que quando você seleciona, está repetido. Você viu que ele mostra? Esse aqui é o Notepad++, tá? Se alguém quiser usar o mesmo. Davi. Max. Camilo. O não sei o que das quantas. Juan. Rubens. Acabando. Ítalo. Acho que eu vou parar só nisso aqui essa semana. Depois, na próxima semana, a gente continua. Márcio. Eu vou só explicar a questão do código aqui, tá? Túlio. Márcio, já tem? Ih, essa memória é boa, hein? Ou vai ser Souza? E esse aqui, gente, olha o nome dessa criança, que bonitinho. Esse Neto já tem? Tem não. Neto. Bruno já tem, vai ser Tubarão. Lá vai Tubarão pela ponta esquerda. João já deve ter, né? Não tem, João. Tem não. Maílson. Kevin. Tem já? Então vai ser Ramires. Sebastião. Lá vai o Tião. Uma bola dominada. Franco. Jonathan. Pronto. Aí, o que eu preciso fazer agora para conseguir inserir esses meus atletas? Ah, meu código de matrícula é 18059. Isso no caso de vocês, tá? Então, como é que vocês vão fazer? 1850901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Peraí, não tem mais nada para 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39. Nossa, 40. Tem tanto de jogador, não é possível. 41, 42, 43. Eu vou conferir aqui. Alguém tem essa matrícula 18059? Deixa eu ver se ela existe de verdade. 18058. 1800. Não existe, tá? Então, eu vou, para mostrar como exemplo para vocês, eu vou usar a matrícula 18059. Toda vez que eu for dar um exemplo para vocês, tá? Então, ó, 18059 vai ser a minha matrícula. Então, esse cara aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, e aí, como vocês vão ter cópia do arquivão, vocês conseguem testar, depois de você inserir seu clube, você inserir os atletas. Aí, a tabela de atletas, ela é só nome, apelido e código. Ela não tem vínculo ainda com o clube, porque depois você tem que cadastrar o contrato. Vou deixar o contrato para a semana que vem. Eu vou encerrar com vocês hoje só nessa parte aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colar isso aqui. Então, deixa eu mudar isso aqui, visualizar, quebra as linhas, pronto. Então, oi. Você pode, você deve. Por quê? Porque se você pega esse arquivo que eu vou te mandar e roda ele, quando você acrescentar os seus dados aqui embaixo, ó, se você rodar, você vai ver se deu erro ou não. Você vai testar antes de me encaminhar, entendeu? Vocês vão me encaminhar só essa parte aqui, ó, da atividade da aula de hoje. A atividade da aula de hoje será me encaminhar só esse pedaço. No arquivo texto que você vai me mandar, vai ter só a parte sua. Essa parte aqui é comum. Eu vou mandar para vocês. Por quê? Porque você vai juntar na hora de testar. Só na hora de testar que você vai pegar isso aqui tudo, ó. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Ó, eu vou entrar lá no meu data center. Vou pegar esse banco de dados. Vou selecionar todas as tabelas. E vou eliminar. Sim, sobrou. Marcar todas. Eliminar. Sim, sobrou duas. Marcar. Eliminar. Agora acabou. Viu que o meu banco de dados agora de futebol está vazio, não tem nada? Vem aqui na aba SQL, coloco todo esse código. Ó, o meu insert dos jogadores, que vocês vão fazer o de vocês. O meu insert do clube. E o insert que eu já mandei pronto para vocês. Na hora que eu mandar executar, se tiver algum erro, você vai descobrir. Você tem que achar o erro e consertar. Antes de me enviar o arquivo. Pode. Pode. Até eu vou mandar assim, pra vocês verem de exemplo, tá? Ó, eu tenho erro já. Ó. Tá falando que esse número aqui tá repetido, ó, tá duplicado. É o ID 42. Eu estou assumindo como minha matrícula 18059, tirando 2026, né? Então, o 42 está repetido. Vou lá no meu arquivo texto. Será que eu repeti o 42? Ai, aí, ó. Fatal, né? Aqui, ó. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e esqueci. 43 aqui, ó. Ok? Seleciono tudo de novo, Ctrl+C. Volto lá. Vou apagar tudo de novo. Marca tudo. Eliminar. Pimba. Marca tudo. Eliminar. Pimba. Marca tudo. Eliminar. Pimba. Pronto. Banco de dados vazio. Vou lá no SQL de novo. Vou dar o Ctrl V. Esse arquivo que eu estou dando Ctrl V é ele completo. Vou mandar executar. Ó, agora rodou.
Olha lá que beleza, ó. Clubes, eu tenho um cadastrado. Jogadores, 43 cadastrados. Certo? Então é isso que vocês vão fazer. Só que o que vocês vão mandar para mim depois? Vocês vão mandar. Eu vou explicar depois aqui como é que vocês vão mandar isso. Vocês vão mandar isso por e-mail, um arquivo texto. Ó, então, como é que vocês vão fazer para mandar a atividade? Pai, testei e funcionou. Então, eu vou pegar só a minha parte aqui do André Chapecoense, que tem o insert no clube e o insert dos jogadores. Ctrl C, cria um arquivinho. Opa! Cria um arquivinho novo. Ctrl V. Acabei de testar esse código funcionou. Não mande para mim sem testar. É isso. É a parte do André Chapecoense. Vocês podem fazer igual, insert no clubes e insert nos jogadores. Eu vou até fazer o seguinte aqui no meu caso. O meu clube vai ser a minha matrícula, tá? No caso de vocês vai ser a mesma coisa. Ok? Vou até trocar lá. Hã? Você não escolheu o seu? Ah, rapaz, você tá dentro, bicho. O que acontecer aqui, você tá no barco. Ó, vou botar o meu Chapecoense. Qual que é o seu nome e o time que você vai querer? Hã? Matheus, você falou? Matheus. Qual que você vai querer? Tem mais de um Matheus aqui, meu Deus? Ah, tem não. Qual time você vai? Você quer ver a lista lá? Que aí você pode escolher um lá da primeira, né? Um que está mais bem classificado. Quer ver, ó? Cadê a caçamba da classificação, gente? Classificação. Pode escolher. Grêmio. Então vamos pegar o Grêmio. Então o Matheus vai ficar com o Grêmio. O Grêmio, ele é lá de Porto Alegre. Então nós já temos Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Então vamos cadastrar Porto Alegre aqui, ó. Você vai... Agora ainda não, mas nas próximas etapas a gente vai precisar disso aqui pronto. Então, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pronto. Certo? Porque você vai precisar usar o Porto Alegre aqui, ó. Tá? Na sede do seu time aqui, ó. Você vai ter que pôr o 5, que é Porto Alegre. Ok? Então, gente, o que vocês vão me mandar? Vocês vão mandar isso aqui para mim na aula de hoje. A atividade vai ser essa: o cadastro do seu clube, com a sua matrícula menos o 2026, e o cadastro de todos os jogadores do seu clube, usando essa estratégia aqui no ID deles, com nome e apelido. Vocês vão mandar esse arquivo no formato de arquivo texto, que estava fazendo aqui, cadê? Vocês pegam aqui, ó, tá vendo? Vocês podem até deixar o nome de vocês com o time, tá? Salva. Aliás, gente, deixa eu pensar com meus botões aqui. Não precisa nem salvar nada, não. Copia esse negócio, vai lá no seu e-mail, vai para andré.cefores@gmail.com. Assunto, atividade. Ó, põe assim, ó. BD2, atividade 4, 8. Ou 26, né? Esse é o assunto. Vocês vão pular no e-mail, certo? E pimba. E cola lá no e-mail mesmo. Manda arquivo anexo, não. Assim vai facilitar para mim, porque eu vou ter que juntar tudo isso num arquivão só, entendeu? Então, vocês mandando no texto do e-mail, já copio do texto do e-mail e já vou colando. Certo? E aí é o seguinte. Depois que eu juntar isso tudo no arquivão só e passar a cópia para vocês, se a gente rodar a ideia erro, quem não testou dele vai ter que pagar uma prenda. Testa antes. Vocês viram que eu testei isso aqui antes, ó, de rodar, tá? Vocês vão testar como? Vocês pegam isso aqui que vocês estão fazendo, vão juntar com esse arquivo aqui que eu vou mandar para vocês. Vou colar ele agora. Acabou a aula, eu vou colar esse arquivo texto lá no grupo de WhatsApp da turma.
Vou pôr tanto no veterano como no 2026, porque vocês estão em transição essa semana. Vou pôr nos dois grupos. Mano também. Ficou bonitinho. O que mais vocês querem? Quero saber, porque cada banco de dados é único. Depois vai ter alguma estratégia para todos esses bancos de dados com intuito diferente para gerar um arquivão. Na realidade, todos nós vamos usar um único banco de dados. Esse arquivo texto, nós estamos colocando scripts nele, que se eu rodar lá no banco de dados vazio, ele vai gerar todas as tabelas com todos os dados. Eu estou dividindo o trabalho de criar os dados de cada time entre vocês. Aí eu junto isso no arquivão só. Quando esse arquivão estiver pronto, eu dou uma cópia para cada um. Aí você lá na sua área do data center, você consegue lá criar um banco de dados vazio e rodar esse negócio, você tem o banco de dados pronto e alimentado para a gente fazer um monte de teste durante o semestre. Por isso que, como o ID não pode bater, se você cadastra um jogador 57 e põe um jogador 57, na hora de inserir lá no ID da duplicado dá erro. Por isso que eu criei essa formulazinha aqui para nunca ter ID repetido. Cada um vai usar sua matrícula mais um número, então nunca repete, entendeu? A gente vai criar o nosso lá só para fazer essa atividade. Depois a gente escolher e vai dizer o nome. No final, quando todo mundo terminar a sua parte, vai ter um arquivão que eu vou devolver a versão final dele para vocês. E aí todo mundo guarda uma cópiazinha desse arquivo, porque muito provavelmente quando a gente for estudar, usando esse banco de dados para ferrar ele, mexer, alterar, criar, não sei o quê, você vai fazer o seguinte, você vai limpar um banco de dados, rodar esse negócio e vamos começar a aula. Eu vou ter que chegar Sim. lá no PHP. Isso. Para poder fazer. Sim. Depois, quando você me mandar isso, você apaga o seu, que é só um... Pode. Pode. Vocês estão percebendo, gente, que a partir do momento que eu tenho esse arquivão texto aqui, ó, a qualquer momento, eu vou lá no... Vou aqui, ó. A qualquer momento eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Tchau, eliminar. Pimba. Todos. Eliminar. Pimba. Todos. Eliminar. Pimba. SQL. Colei o conteúdo do meu arquivão. Mandei rodar. Olha aí. Recriei tudo de novo. Entendeu? A diferença é que esse meu arquivo texto ainda, ele tem só isso que eu fiz. Ele tem o que é comum que vocês não precisam fazer. O que é comum? É essa parte aqui, ó. Ok? Isso é comum. Então, daqui para cima, vocês não precisam fazer. Por quê? Porque eu vou mandar para vocês. Mas é possível dois usuários ter acesso ao mesmo banco de dados e identificar em tempo real? É. A gente fez isso semestre passado. Muito rapidamente, quando eu mostrei para vocês que a gente pode fazer um acesso daqui num banco de dados que está longe. Quando eu coloquei aquele percent lá no data center, eu liberei o acesso ao meu banco de dados para qualquer máquina da rede. A partir daí, você pode conectar, no caso, você pode usar um Workbench, você pode usar até 300 mil softwares que você pode fazer essa conexão. E aí, muito bem lembrada a sua pergunta, porque aí nós vamos simular coisa do tipo. Vamos simular coisa do tipo aí nas próximas aulas. Vamos fazer isso. Vamos todo mundo conectar no mesmo banco de dados e vamos começar a mexer ao mesmo tempo. Que é o que acontece na prática, né? Você tem um banco de dados, cada vez que você imagina. É o normal de um banco de dados, é milhares, milhões, bilhões de usuários acessarem ao mesmo tempo. E aí agora imagina a tarefa do software de banco de dados, meu amigo. A gerenciar esse monte de acesso e requisição ao mesmo tempo. E aí, a sua pergunta foi muito boa, porque fez essa situação agora. Ele vai entrar para alterar o nome da Chapecoense e você entrou para excluir, ao mesmo tempo está mandando comando para excluir Chapecoense. Como é que o banco de dados faz? Isso chama-se controle de transação. Nos livros fala-se de atomicidade, cada query. A gente nunca conseguiu nessa disciplina chegar nesse ponto, mas se vocês me lembrarem, lá nas 2 últimas semanas de aula, a gente pode tentar simular isso. Para vocês entenderem como é que o software de banco de dados trata essas requisições. Porque
As requisições do software de banco de dados, elas têm um começo e um fim. Você manda um commit, que é um comando para processar, entendeu? Então, vai chegar uma, ele vai processar, chegou a outra, ele processa. Então, se chegou o delete antes do update, o delete roda, o update volta com erro. Que não achou alterar o que não existe, não volta com erro, ele não processa nada. Que alterar uma coisa que não existe mais, aquela query, ela processa nada. Entendeu? Então, é o controle de transação que todos os softwares de banco de dados têm. Hoje isso é muito bom, antigamente era triste. Antigamente tinha um negócio, aproveitando sua pergunta, que era assim, ó. Ele fala assim, ó, eu vou alterar o nome de um atleta da Chapecoense. E aí, o algoritmo do software que ele estava usando manda essa instrução para o software de banco de dados. Só que o software de banco de dados, eles têm configurações que eles podem trabalhar com linha ou com página. Trabalhar com linha é mais lento, porque ele vai só pensar na linha. Se ele puder trabalhar com página, ele bloqueia aquela página para mexer, depois libera a página. É mais rápido. Vou mexer nessa página aqui, hein, gente? Essa página é só minha. Aí você mexe, libera a página. E aí, o que acontecia? Quando a gente tinha banco de dados que trabalhava, a gente chama isso de lock de página, lock de linha. Ele loca para fazer o procedimento para depois liberar, se o outro for usar. Quando está locado, ninguém mexe. Se ninguém mexe, pode ter um monte de consulta, de acesso esperando aquilo. Entendeu? Então, enquanto está locado, e aí o que acontece? Tem um conceito que chama deadlock. Imagina que numa transação você pediu para alterar Chapecoense e excluir Palmeiras. A sua transação vai começar. Aí um outro mandou, eu quero alterar Chapecoense inverso. E excluir, excluir Chapecoense e alterar Palmeiras. Entendeu? Então, um começa, se você está no lock de linha, um pode mexer aqui, aí não, um fica esperando o outro. Opa, só posso continuar minha transação quando ele liberar. Fala assim, isso aqui eu só posso continuar quando o outro lá liberar. Aí fica um esperando o outro, o que acontece? Nenhum vai para frente. Porque esse aqui só consegue seguir as etapas quando esse libera. Mas esse está esperando o de cá, então fica um esperando o outro. Então, isso em banco de dados chama deadlock. É um negócio dificílimo de você simular, porque o software de banco de dados tem controle em cima disso. E o programador também não pode fazer muita merda na programação, para evitar o deadlock. Então, o deadlock é um problema grave, mas que o software de banco de dados tem autocontrole sobre isso, mas o programador tem que fazer muita merda no seu código para evitar esse problema. Porque o sistema trava, cara. Porque o seu algoritmo manda uma requisição para o banco de dados que é central, certo? Por exemplo, no seu celular, você tem um software do banco. Tá? Tem 300 mil pessoas usando o aplicativo do banco. O banco de dados é um só lá, o central. Ele está atendendo essas 300 mil pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, às vezes, seu aplicativo travou. Um deadlock, ele pode travar. O aplicativo fica pensando lá e não sai disso, porque ele mandou o banco de dados não respondeu. O banco de dados ficou pensando, ixi, eu tenho que, para terminar esse aqui, para me terminar, eu preciso desse. Mas esse para terminar, eu preciso desse, e ele fica ali naquele impasse. Normalmente, o software de banco de dados mata o que chegou por último. Pô, esse aqui eu comecei a processar primeiro. Eu comecei a processar, deu deadlock, então mata esse cara aqui, volta um erro para o programador, lá para o algoritmo, que eu termino isso aqui e mando ok para ele. Aí dá um erro, sei lá, você tenta, já viu isso, o aplicativo do banco? Você tenta fazer um Pix, deu erro. Mas você tenta de novo, 2 segundos depois dá certo. Então assim, tem um monte de coisa que pode acontecer e que eventualmente um processo pode dar certo ou dar errado, se de repente dá certo. Né? Bom, mas isso aí são coisas bem mais avançadas de banco de dados que nem sempre a gente consegue simular aqui. Mas como vocês são uma das melhores turmas, eu vou elogiar agora, depois vocês vão ficar sem vergonha o resto do ano. Vocês são uma das turmas que está mais fazendo pergunta legal, tô curtindo. Assim, coisas, né? Então continue assim, que tá bem interessante. Bom, então tá aí, entenderam a tarefinha? Vamos à obra então. Vou encerrar por aqui, vou terminar a gravação aqui.